Pode ir? Me diz aí como você tá. Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de vídeo sobre a quarentena bíblica. Se você não faz ideia do que eu tô falando, me segue lá no Instagram, que eu sempre falo sobre a quarentena. Durante esse tempo que nós estamos ficando em casa, eu propus que a gente pudesse ler mais a Bíblia, conhecesse mais ao Senhor através das Escrituras. Eu vou deixar aqui no card uma playlist com todas as resenhas dos livros que a gente já fez nessa quarentena. E há 2 semanas nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Quarta passada saiu um vídeo sobre Eclesiastes parte 1, que é do capítulo 1 ao 6, e hoje nós vamos falar Eclesiastes parte 2, onde nós vamos estudar do capítulo 7 ao capítulo 12. Então fica até o final desse vídeo, que no final do vídeo nós vamos dar um outro desafio para nós continuarmos fazendo essa quarentena bíblica no meio dessa quarentena. Então bora lá. No capítulo 7, no texto de Eclesiastes, começa de uma forma bem estranha. Eu não sei se você sentiu isso, mas ele fala que é melhor ir à casa do luto do que a uma festa. É melhor a boa fama do que o perfume. E nós podemos pensar o que isso significa. E no verso 3 fala, na parte B, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ou seja, quando nós estamos num funeral, quando nós estamos vivendo momentos de tristeza na nossa vida, em geral nós refletimos sobre aquilo, nós refletimos sobre aquele momento, nós pensamos e perguntamos a Deus a causa, por que nós estamos daquela forma. Isso faz com que a gente venha melhorar o nosso coração, melhorar o interior. É melhor nós irmos à casa do luto do que a uma festa. É melhor a boa fama do que o perfume. Naquela época, a boa fama ou um bom nome é porque o nome significava muita coisa, representava quem era a pessoa, sua personalidade. Então era melhor o quê? Um bom nome, você saber quem você é, do que um perfume, que é algo externo, que as pessoas conseguem ver externamente, conseguem sentir esse cheiro, mas não conseguem penetrar no coração. Por isso é melhor nós refletirmos do que vivermos de aparência. E eu acredito que nesses dias esse texto é muito pertinente a nós. É tempo de eu e você que estamos em casa tirarmos um momento de reflexão, perguntarmos a Deus qual o propósito dele à nossa vida nesse tempo e nos aperfeiçoarmos, para que quando isso tudo acabar, a gente não venha voltar da mesma forma, mas que a gente volte melhor, que a gente possa voltar diferente nessa quarentena. Beleza? E outro texto que me chama a atenção também, outro versículo, é o verso 10, onde fala assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Eu achei esse texto interessante, porque muitas vezes nós falamos muito do passado como tempos bons e desprezamos o tempo presente. O autor vem falando para mim e para você que nós precisamos valorizar o presente. Não é para nós lamentarmos o que passou, não é para nós olharmos ao passado e falar, nossa, eu vivi um tempo muito bom. Mas traga essas experiências para o presente e faça com que o presente seja também um tempo muito bom. Então eu entendo que muito mais do que um conselho, ele traz um princípio a nós, de entender que é necessário que a gente viva o presente, porque senão a gente fica muito ansioso com o futuro e muitas vezes a gente entra até em depressão por conta do passado. Então um conselho para nós nessa quarta-feira, para que a gente possa refletir e vivenciar o presente com tudo que nós temos. Continuando ainda no capítulo 7, o verso 14 também é muito interessante, onde o autor fala: no dia da prosperidade, goza de bens, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É interessante o autor reconhecer que tanto o tempo da angústia quanto o tempo da felicidade é permissão de Deus. E isso nos faz entender que Deus realmente continua no controle das coisas e que nós precisamos perceber que muitas das coisas, na verdade todas as coisas que nós vivemos,
São muitas consequências dos nossos atos. Eu acredito que muito do que a gente vive hoje, até mesmo nessa situação atual, é consequência daquilo que nós plantamos como seres humanos, como mordomos, que em vez de muitas vezes cuidar da terra, cuidar de nós mesmos, acabamos destruindo, né? Então eu achei muito interessante esse texto. Continua o texto falando a respeito sobre o equilíbrio de todas as coisas, e eu gosto muito disso porque ele fala inclusive do equilíbrio da sabedoria. Como eu falei no outro vídeo, nós estamos partindo do pressuposto que foi Salomão que escreveu esse texto. E Salomão, num determinado tempo da vida dele, Deus perguntou o que ele queria e ele disse: eu quero sabedoria. Mas durante a caminhada da vida dele, nós vemos que muitas vezes ele não soube usar aquilo que Deus tinha dado a ele. Então é preciso que a gente tenha equilíbrio em todas as coisas. E no verso 26, no capítulo 7, fala a respeito da mulher. Versículo 26 fala que achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Eu acho interessante porque quando a gente vê a história de Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 11, fala que Salomão teve muitas mulheres e essas mulheres, elas perverteram o coração. Então eu entendo que ele está escrevendo uma experiência dele, mas fica um conselho para nós mulheres, que nós venhamos ser a mulher virtuosa que fala no livro de Provérbios, que nós venhamos ser a mulher que edifica o lar, que nós venhamos ser a mulher que respeita o marido, que nós sejamos a mulher, como muitas mulheres na Bíblia foram exemplos, como Ruth, como Esther, como Débora, como Priscila, que nós possamos olhar para essas mulheres e também entendermos o nosso papel, agirmos na sociedade como Deus nos criou, como Deus quer que a gente haja, de forma sábia, né, para que as pessoas possam ver em nós um exemplo. Porque eu acredito que Salomão falou da mulher por conta da experiência dele, mas isso pode acontecer também com homens, com as mulheres, não importa. É certo que nós precisamos ter um coração sábio. É certo que nós precisamos analisar os exemplos que temos nas Escrituras, tomar para nós e modificarmos o nosso coração, para que nós possamos fazer diferença nessa sociedade. Não sermos apenas mais um, mas sermos autênticos nesse lugar. Certo? E ele termina o capítulo falando que Deus fez o homem reto, mas que o homem optou por ir por muitos caminhos. O pastor André, lá da minha cidade, sempre fala que o homem optou ser autônomo de Deus quando ele escolheu a árvore do conhecimento em vez da árvore da vida. E eu entendo que é isso que Salomão quer dizer quando ele fala que Deus fez o homem reto, mas ele escolheu outros caminhos. No capítulo 8 já, o texto começa falando a respeito de sabedoria e ele vem falando sobre a autoridade do rei. E no verso 6 tem um destaque que eu queria fazer para vocês. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Interessante porque eu entendo que é um complemento de Eclesiastes 3, porque Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas e lá discorre sobre isso. Mas aqui fala que não há apenas tempo, mas também um modo. Ou seja, nós podemos estar num tempo de abraçar, mas o modo desse tempo às vezes ser ruim para nós. E nós podemos estar no tempo de afastar-se, de abraçar, que é o que nós estamos, e o modo com que isso acontece, ser de uma forma positiva. Porque às vezes nós até entendemos e sabemos lidar com o tempo, mas não conseguimos lidar com o modo que aquilo acontece. Então eu entendo que esse texto também traz para nós uma reflexão, de que nós devemos entender o tempo e também o modo com que aquilo acontece, e perceber a mão de Deus em todas essas situações. Espera, vou beber água. Olha meu copo maravilhoso, gente. Outro destaque que eu gostaria de fazer no texto é no verso 17, onde fala assim: então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Olha que legal, o Salomão, o autor, ele reconhece a obra de Deus, ele consegue contemplar,
E ele mesmo fala que tenta procurar e não consegue descobrir, não consegue desvendar. De fato, as obras do Senhor são maravilhosas e nós não conseguimos compreender todas, mas é possível que a gente venha contemplar e que a gente venha aproveitar e desfrutar de todas elas enquanto nós podemos aqui nesse tempo. Sempre que eu vou à praia... Só fui 3 vezes. Mas as 3 vezes que eu fui à praia, eu olho o mar e eu penso, mano, que Deus estava pensando quando fez o mar, né? Age de forma tão diferente em diversas praias e é um mar só. Como o que estava na mente de Deus, e eu realmente consigo contemplar essas maravilhas e a grandiosidade de Deus olhando a sua criação. E aí eu entendo perfeitamente o que o autor quer dizer e o que ele fala nesse texto. Bora pro capítulo 9. Relaxa, relaxa. Tá preocupado? Relaxa. O capítulo 9 começa nos mostrando que Deus é quem sabe do nosso futuro. Todo mundo está sujeito a todas as coisas. O verso 2 fala que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e ao perverso, ao puro e ao impuro. E ele vai discorrendo sobre isso. Nós ouvimos hoje por aí, em tempo de pandemia do você sabe quem, que não pode pronunciar o nome, que muitos cristãos não vão pegar essa doença. E isso é antibíblico, né? A Bíblia, pelo contrário, fala que todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Eu acredito, claro, que nós podemos orar, pedir a Deus para nos guardar, pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, mas é muito... Não é nem hipocrisia, eu acho que é uma autossuficiência nós acharmos que nós somos melhores que o outro só porque nós somos cristãos. Então, esse é um ponto que foi muito legal nós lermos Eclesiastes e entendermos isso nesses tempos. Todos nós estamos sujeitos a todas as coisas e que compete a Deus aquilo que virá sobre nós. E aí no verso 7, no 8, diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha que legal, o texto fala para nós aproveitarmos, vivermos aquilo que nós temos de bom, para nós realmente desfrutarmos dessa graça, dessa bondade do Senhor, mas que nunca falte em nós o óleo sobre as nossas cabeças e que as nossas vestes sempre sejam limpas. Isso para mim, eu não sei como Deus falou com você, mas Deus falou comigo para que eu mantenha sobre mim o óleo no sentido de cura. Naquele tempo o óleo ele era usado para curar feridas. Então que esteja sobre a minha cabeça palavras que curam, que esteja sobre mim atitudes que venham curar, que embora eu possa aproveitar e fazer tudo, que isso não falte sobre mim. E também que não falte sobre nós a alegria, que nada venha nos acusar, né? Que possa estar limpa as nossas vestes. Isso falou muito comigo. Eu não sei como Deus falou com você, mas comenta aqui embaixo que eu quero saber. O verso 10 é muito conhecido, que é aquele texto que fala: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Esse texto traz para mim o princípio da excelência, que eu e você, nós podemos fazer tudo aquilo que vier à nossa mão com excelência, dando o nosso melhor. Eu entendo que muitas vezes os nossos recursos são limitados, mas com aqueles recursos que nós temos, que nós possamos fazer o melhor e dar o melhor. Que a gente não venha viver na mediocridade, no mediano, fazendo aquilo que é o tá bom, isso aqui dá. Não, que a gente possa buscar a excelência, usando todas as ferramentas que nós temos à mão, porque eu entendo que esse é um princípio que fala nesse versículo e eu particularmente gosto muito disso e acredito que sim, nós temos potencial para fazer obras excelentes e exercitarmos com excelência tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que vier à nossa mão. E o texto continua falando sobre a sabedoria de Deus no capítulo 9 e aí nós vamos para o capítulo 10. Tem muitos versículos, muitas coisas que eu gostaria de ressaltar, mas para o vídeo ficar curto, eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém? Não. No capítulo 10, ele começa falando um verso interessante, que também é famoso, sobre a mosca morta estar num unguento, ou seja, estar num perfume. E que quando essa pequena mosca, mesmo sendo um vaso de perfume enorme,
ela ali faz com que aquele perfume se torne um mau cheiro. E assim também é o homem e a mulher, que tem a sabedoria, mas que por uma besteira muitas vezes contamina tudo aquilo que a gente faz. Então, eu entendo que aqui ele fala para nós termos mais atenção aos nossos atos, atenção àquilo que nós fazemos, para que a gente não venha contaminar todo o resto. O verso 10 fala assim também: se o ferro está embotado ou gasto, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Eu gostei muito desse versículo e ele falou muito ao meu coração, porque, como ele deu exemplo, se o machado está gasto e nós temos que fazer um trabalho, nós podemos usar de mais força, nós podemos nos cansar para executar aquele trabalho e ele vai chegar ao fim. Mas se nós usarmos a sabedoria, nós podemos parar por um momento, afiar aquele machado, mesmo que demore um pouco mais de tempo, e voltar ao trabalho sem nos exercitar demais, sem que a gente faça mais força do que o necessário. E muitas vezes na nossa vida isso acontece da mesma forma. Às vezes nós estamos tentando uma coisa e nós queremos fazer com a nossa força e nós forçamos, sendo que é necessário que a gente pare um pouco, que a gente espere e venha agir com sabedoria, venha pedir a Deus discernimento. E muitas vezes é necessário que pare, afie o machado, acerte o que for necessário, apare as arestas e continue o trabalho. Muitas vezes é necessário com que a gente venha parar aquele trabalho, pensar um pouco. É tempo de afiar o nosso machado para nós não fazermos forças, mas descansarmos e termos a sabedoria de que às vezes um tempo de descanso, uma espera, uns momentos ali afiando o machado será suficiente para concluir aquele trabalho, concluir aquela obra, para que eu e você não venha fazer esforço e a gente não venha fazer nada pelo nosso braço, mas venhamos entender e compreender os tempos. Aqui fala sobre isso, que às vezes é necessário entender esse tempo. E esse texto ainda tem muitos versículos interessantes. E se você não leu Eclesiastes, aproveite esse tempo que você tem em casa, leia, desfrute do que Deus quer falar com você. Eu acredito que Deus fala de diversas formas e assim como Ele fala comigo e eu estou compartilhando o que Ele falou comigo com vocês, eu tenho certeza que Ele vai falar com você de uma forma diferente. Então não deixe de comentar que eu quero saber e não deixe de ler o livro, eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Bora para o capítulo 11. O capítulo 11 é muito interessante e esse versículo é um versículo famoso como começa o capítulo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o verso 2 fala, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe o mal que sobrevém a você. Esse texto para mim traz um princípio. Essa questão de nós lançarmos sobre as águas o nosso pão. Falar de nós lançarmos o nosso bem, lançarmos aquilo que nós temos de mais precioso, talvez os nossos mantimentos, talvez tudo que nós temos ali lançar e no momento certo nós iremos achar isso de novo. Esse para mim é um princípio de semeadura. Fala que nós devemos repartir com 7 e repartir até com 8, porque nós não sabemos como virá os dias. E nós estamos nesse tempo de semear na vida do outro e tempo de descansar, entendendo que depois de muitos dias, aquilo que nós lançamos, nós iremos achar. Então aproveite esse tempo para também olhar ao lado e ver se há alguém que você precisa repartir o pão, se há alguém que você precisa lhe lançar o seu pão e no momento certo, você e eu, nós iremos achar tudo aquilo que nós estamos semeando, tudo aquilo que nós estamos lançando. E esse texto é muito rico, que eu entendo que no verso 4 ele começa a falar sobre fé, onde ele fala que quem somente observa o vento nunca vai semear. Olha que interessante. E se nós olharmos hoje pela nossa janela e vermos a situação em que nós estamos, realmente a nossa tendência é não semear. Realmente a nossa tendência é não olhar para o outro, é nos fecharmos e agirmos de forma egoísta. Mas se nós observarmos as circunstâncias, realmente nós não iremos semear. Esse texto, esse verso 4, para mim, fala a respeito de fé. Porque a fé é nós apostarmos naquilo, nós cremos que realmente se lançarmos o pão, nós vamos achar ele algum dia
sem olhar para as circunstâncias. E o verso 5 e 6 continua falando assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E esse texto também traz para mim um outro princípio, sobre nós não pararmos de semear, não desistirmos disso e colocarmos realmente a nossa mão no arado, né? Trabalharmos. Se eu não me engano, é no capítulo 10, o texto fala sobre preguiça, o autor fala sobre preguiça. Esse texto também fala um pouco sobre isso, falou isso ao meu coração, que nós não devemos ter essa preguiça em trabalhar. Eu quero que você pense isso em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida, que você não venha desistir porque o esforço de plantar uma semente foi muito grande. Que você consiga olhar para sua outra mão e ver que ainda tem sementes ali a serem plantadas. E com a mesma fé que você plantou com uma mão, plante com a outra. Esse texto fala muito para mim a esse respeito de não desistir, de persistir. E particularmente isso para mim é muito difícil, eu às vezes desisto muito fácil das coisas. Então esse texto me ensina a não desistir, mas persistir, continuar o trabalho. E por fim, no verso 9, o pregador lembra aos jovens aquele versículo famoso: alegra-te, jovem, na tua mocidade. E fala que de todos os seus dias Deus irá dar conta de todos eles, mas não é assim que fala. Que Deus te pedirá conta de todos esses dias. E lendo esse texto, por muitos anos, parecia que Deus era ali um cobrador, né? Tava com um garfo na mão, só fincando. Com todos os atos que você fazia, Deus estava ali fincando e te cobrando disso. Errou! Mas dessa vez eu li com um olhar diferente. Eu entendo que eu e você, se nós entendemos que Cristo é nosso Salvador, Ele nos fez livres. E a liberdade que Deus nos deu também é uma liberdade de escolha. Eu e você podemos escolher os nossos atos. E que todos os atos que a gente venha escolher, desfrutar nesse tempo, que sejam atos a agradar a Deus, que sejam atos que venham engrandecer ao seu nome. Entendo que quando nós reconhecemos a Cristo e entendemos essa liberdade, entendendo o amor que Deus tem por nós, que Cristo fez por nós, é como se nós não conseguíssemos resistir. Então as nossas escolhas da nossa vida sempre vai ser uma escolha que favorece o outro e que tem princípios do Evangelho do que princípios nossos próprios. Então que essa conta que o Senhor vai fazer conosco seja mais uma conversa de compartilhar o que nós fizemos do que uma cobrança de você fez isso ou aquilo. Então hoje, depois de muitos anos lendo esse texto de uma forma, eu vejo ele de uma forma diferente. E eu quero que quando chegar o grande dia e o Senhor for me cobrar as coisas ou for pedir conta de tudo aquilo que eu fiz, que nós venhamos ter um bom diálogo, que eu possa falar com Deus todas as minhas intenções, tudo aquilo que eu fiz, entendendo aquilo que era certo, justo e verdadeiro mediante o Evangelho. E que Ele também, o Senhor, possa falar, não sei o que Ele vai falar, mas que Ele também possa falar e nós vamos gastar muito tempo conversando. Isso eu sei, porque eu falo muito. É verdade. E por último, finalmente nós chegamos ao capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Eclesiastes. O capítulo 12 também começa com um versículo super famoso, que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais eu venha dizer, não tive neles prazer nenhum. E eu entendo que esse texto, ele remete a mim e a você o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Não apenas a respeito de lembrar do nosso Criador, mas o que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Nós estamos gastando com redes sociais, nós estamos gastando com a nossa família, os nossos amigos. Como nós estamos gastando o tempo da nossa vida? Nós estamos gastando a nossa vida lembrando de Deus, sendo gratos a Ele por isso. Estamos tendo uma vida proveitosa, aproveitando no máximo que nós podemos, mas também aproveitando com Deus o máximo que nós podemos. Eu vejo que esse texto, ele fala para mim e para você, no final de Eclesiastes, depois de tudo que ele falou, sobre vaidade, sobre riquezas,
sobre trabalho, sobre moldarmos por dentro, né? Modificarmos o nosso coração. Eu entendo que ele nos mostra que em tudo isso nós precisamos lembrar do nosso Criador. Nós precisamos estar antenados a Deus, ligados com aquilo que Ele quer, com a sua vontade, com o nosso coração grato a Ele, porque chegará dias que nós não vamos ter mais tempo, ou nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que nós queríamos. Eu lembro da minha época de juvenil, eu ficava na igreja de segunda a segunda, era ensaio na segunda à noite, era culto na terça, quarta tinha não sei o que do coral, aí quinta era culto de novo, aí sexta era não sei o que do teatro, e sábado era dança. E eu aproveitei o máximo que eu pude da minha juventude, porque hoje isso não acontece mais. Eu não tenho todo esse tempo, toda essa disposição para fazer tudo que eu fiz ali. E eu entendo esse verso, para que eu e você possamos aproveitar, na idade que nós estamos, tudo aquilo que Deus permite a nós, tudo aquilo que nós podemos desfrutar, lembrando dele, colocando ele ali em nossa vida, para que nós não venhamos depois lamentar, né, do passado, como ele mesmo falou. E ele conclui esse capítulo falando no verso 13, que de tudo isso que ele falou, de tudo isso que ele tem ouvido, teme a Deus. E temer ao Senhor não tem a ver com medo, mas com reverência, com veneração. Eu entendo que conforme você vai conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo ao Espírito Santo, o nosso desejo é conhecer Ele mais ainda, é entender, buscar ser amigo de Jesus, né, conhecer o Espírito Santo, e que de fato, depois de tudo isso que foi falado no livro, depois de toda essa leitura, que eu e você, nós possamos aproveitar esse tempo de quarentena. Aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado para conhecer Ele mais, para temer a Ele mais, para conhecermos e termos intimidade a mais com o Senhor, estudarmos a Sua Palavra. E eu tenho certeza de que tudo aquilo que nós lemos ficará guardado também em nosso coração, como ele termina nesse texto, amém? Muito bem! Eu não sei o que você achou de Eclesiastes, mas eu amo Eclesiastes. Eu gosto muito desses textos, gosto muito dessa sabedoria, desse entendimento, dessa visão que o autor traz, mesmo achando ele um pouco pessimista em algumas horas, como eu falei no vídeo passado. E o nosso próximo desafio será as cartas de Pedro. Nós vamos conseguir ler uma por dia e na quarta-feira nós vamos ler 2 capítulos. Certo? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar like, de se inscrever, comenta. É muito importante a sua participação nesse canal para que o YouTube venha reconhecer que esses conteúdos têm relevância. E como eu falei semana passada, você que leu o livro do Pequeno Príncipe, vai sair uma resenha agora lá no meu Instagram sobre esse livro. Então, se você leu, corre lá para saber, beleza? Espero que você tenha gostado, seja abençoada em nome de Jesus e até mais.